Merula Siegel tinha 3 anos de idade quando recebeu o diagnóstico de talassemia, que é uma doença do sangue e que causa algumas limitações na vida de quem a tem. Inclusive, foi dito aos pais dela, pelos médicos da época, que ela não viveria muito, não passaria de 15, 10, 12 anos de vida. E que também, se passasse, não teria filhos. Bom, aqui está a Merula. E aqui do meu lado está um dos filhos dela, Daniel Silva. Muito obrigada por sua presença aqui no programa Só Livros, Daniel. Eu quero que você me fale um pouco sobre a sua mãe. Eu li o livro, devorei e amei. Acho que esse livro é um estímulo e um exemplo para pessoas que têm problemas de saúde, que às vezes parecem incontornáveis, né? Como parecia na infância da sua mãe, o problema dela, mas o seu avô também sempre existiu, né? E eu quero que você me fale um pouco dela, porque ela, nesse livro, a gente descobre a maravilha de vida que ela teve. Ela foi empresária, ela teve agência de turismo, ela teve loja, ela fundou associações, né, relativas aos problemas do sangue, tanto que o livro chama A Coragem Está no Sangue. Mas, melhor do que eu, Daniel pode falar dela. Uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Fico feliz que a história da minha mãe possa ter inspirado aí a sua leitura. E acho que você foi até positiva, né? Os médicos, quando deram o diagnóstico, falaram para os meus avós, né, não se apeguem à filha de vocês, porque não amem muito ela, porque a criança não vai passar dos 5. Né? Acho que filhos não estava nem na pauta de discussão. Mas, enfim, acho que a gente vê aqui a prova viva de que foi muito mais do que isso. Meu avô, junto com a minha avó, né, não dá para separar. Acho que minha avó, por ser mãe, minha mãe ouvir isso, né, deve ser muito difícil. Mas meu avô falou, vamos chorar só no velório, vamos seguir em frente aqui na nossa, nos nossos sonhos, na nossa jornada e ser positivos, né, e ter fé. E acho que, como você colocou, né, minha mãe ela é uma inspiração para os pacientes, né, para mostrar o que acho que a grande essência é que o ser paciente não te limita de atingir os seus sonhos, desde que você saiba quais são esses sonhos e você tenha vontade de ir atrás desses sonhos, né? Então, acho que a lição que ela traz, e acho que é para todo mundo, né, é uma lição de todo mundo pode sonhar, todo mundo pode atingir o seu propósito, desde que ele esteja claro e que tenha força de vontade e perseverança para isso, né? E aí a gente vai discorrer aí várias coisas que minha mãe fez ao longo da vida e que está muito bem retratado nesse livro, né? Que é uma leitura leve, uma leitura assim como se ela estivesse sentada do seu lado contando a história. O fato curioso é que eu li esse livro quando ela lançou, eu estava passando por um problema de saúde, eu estava internado no hospital, então eu estava na condição de paciente quando eu li o livro e me fez muito bem. Mesmo já conhecendo a história, aquele olhar de paciente, de falar, puxa, realmente, eu estou aqui, mas várias coisas da vida de você pensar e refletir, então acho que são pontos que são bem interessantes. E esse trabalho dela à frente da associação da Abralho? Sim, então, acho que como você colocou, né, minha mãe logo cedo foi diagnosticada com a talassemia magra, né, que basicamente é uma doença que a medula óssea não produz o sangue da forma correta, então o paciente precisa tomar a transfusão de sangue para poder se manter vivo, né? E essa transfusão de sangue, minha mãe tomou mais de 4.000 bolsas de sangue ao longo da vida, e 4.000 pessoas pararam a vida para poder doar sangue, para ela poder se manter viva, né? E muita gente se contaminava. A transfusão de sangue na época muito rudimentar, o sangue era estocado em garrafas de vidro, que eram depois lavadas e reutilizadas, as agulhas também eram de quando em quando afiadas, esterilizadas e reutilizadas. Então as pessoas pegavam hepatite, pegavam
HIV, outras doenças, contaminações do sangue, e não sobreviviam muito, né? E acho que minha mãe, justamente por esse ponto apesar de ser paciente, eu quero ter os meus sonhos, eu quero ir atrás, eu quero ser mãe, eu quero empreender, eu quero casar, né? Todos os passo a passo foi atingindo os seus objetivos. E via que muitos pacientes que estavam nas mesmas condições que ela não estavam tendo essas possibilidades, né? Seja porque eles não tinham acesso ao tratamento correto, seja porque acho que eram rodeados de um pessimismo, né? E aí, por circunstâncias, né? Uma circunstância principal, acho que eu tive um episódio eu fiquei doente quando pequeno, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, e fui curado dessa doença, e minha mãe estava num momento mais aberto, assim, de, olha, eu atingi todos os sonhos que eu tinha, meu filho foi curado, então eu tenho essa gratidão, e estava aberta a ajudar. E aí, nesse momento, veio um convite para ela ajudar a Associação Brasileira de Talassemia, que é a doença que ela tem. A talassemia, ela tem menos de 1.000 pacientes no Brasil, cerca de 1.000 pacientes, mas todos muito graves, precisam tomar transfusão, tem toda uma situação. E quando ela foi lá, pois não, pessoal, o que vocês precisam de ajuda? Em 99, isso? Olha, na verdade a gente precisa de ajuda porque a gente está fechando as portas, a gente não tem recursos, a gente está aqui numa situação difícil e não vai dar para continuar o trabalho. Falei, vocês ajudam, tem um monte de coisa para fazer, deixa comigo. E ela assume a liderança, a presidência da Associação Brasileira de Talassemia em 99. E ela começa, vamos falar com os pacientes. Quem são os pacientes? Não tinha lista de pacientes. Quem são os médicos? Não tinha lista dos médicos. Então vamos ver quem são os bancos de sangue, vamos tentar ver. Também não tinha lista dos bancos de sangue. Ela falou, não, então vamos começar do começo. Então ela vai para Brasília falar com o ministro da Saúde, sem ter reunião marcada com o ministro da Saúde, ela simplesmente checou que ele ia estar lá naquele dia e vai, né, jogando o jogo dela até que ela entra dentro do gabinete do ministro. O Zé Serra, né? Na época era o Serra, para fazer um convite, né? E aí esse convite era mudar a história da talassemia no Brasil. Ela foi junto com meu avô ficou na sala de espera do gabinete, falou com a Mirula, ficou 40 minutos lá, né, falando com o ministro. E realmente saiu com esse compromisso e ela sai, né, com a lista dos bancos de sangue para poder entrar em contato, então, e mapear quem eram os pacientes. E 6 meses depois, ela organiza o primeiro congresso internacional da talassemia no Brasil, juntando os pacientes, juntando os médicos, trazendo todo mundo para o mesmo lugar. Foi num hotel aqui em Campinas. E foi muito interessante porque para muitos pacientes era a primeira vez que eles estavam vendo na vida deles um outro paciente da mesma doença, porque 1.000 pessoas pelo Brasil é gigante. Pra você ter uma ideia, o Brasil hoje tem cerca de 300 hospitais que tratam câncer, né? Então, esse não é um câncer, mas, assim, se você dividir o número, dá 3 pacientes por hospital. Você vai lá tomar sangue uma vez por mês, uma vez por semana, dependendo do paciente. A taxa de você se encontrar é. Então, muitos pacientes nunca tinham visto um outro paciente, né? E era a primeira vez. E o fato de ter uma mãe, né? Eu tinha, na época, os meus 7, 8 anos, dava uma esperança muito grande para esses pacientes, e mais ainda para a mãe desses pacientes, que esses pacientes eram criança, né? Então, poxa, tem alguém que chegou a fazer luta, alguém que se tornou mãe. Então, e nesse mesmo congresso, né, ela chegou a trazer médicos de fora, que são referências do tratamento da talassemia, e eles falaram que o Brasil estava 20 anos defasado no tratamento de talassemia. O que a gente estava fazendo hoje era o que eles faziam há muito tempo atrás. A talassemia, por ser genética, é mais comum na Grécia, na Itália, na região do Mediterrâneo, né? E então, acho que a minha mãe, ela deu esse privilégio, e a atuação dela foi muito de fechar esse gap dos 20 anos. Então, em 1 ou 2 anos, ela conseguiu trazer melhorias aí para o tratamento de talassemia. E como ela estava ajudando muita gente, o próprio ministro
fez a provocação: olha, Nerula, você está aqui fazendo aqui com os pacientes de talassemia, vamos expandir isso aqui, né? Vamos que a gente... E aí, ela em 2002 funda a BRALH, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, né? Que são outras duas doenças ligadas ao sangue, mas aí com uma prevalência muito maior, né? Mas sempre com essa lente de equipar o paciente para que ele possa viver bem, né? E continuar seguindo atrás dos seus sonhos, apesar do tratamento. Bom, a contracapa do livro da Merula é assinada pelo Drauzio Varela. A orelha é pelo Antônio Carlos Buzares. E o prefácio, Gonçalo Vecina Neto, né? Eu pensei que é a figura mais importante no meio médico que o Vecina, né? Foi presidente da Anvisa e tudo. Então, esse é o respeito que a Merula conquistou no meio médico, né? E tudo que o Daniel nos contou aqui, tão bonita, essa história, tudo que eu estou falando, é nada perto da leitura desse livro. Porque aí você vai se aprofundar, não só na história de vida da Merula, né, que infelizmente nos deixou em novembro de 22, mas também se inspirar. Esta é a minha recomendação de hoje no seu programa Só Livros, aqui na FM TV. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei e que fez diferença na minha vida. Obrigada, Merula. Obrigada. When I grow too old to dream, oh, I'll have you to remember. And when I grow too doggone old to dream, your kiss will be here in my heart. So kiss me, my sweet, and so let us part.